doutor Clayton, aproveitando que ele está aqui, e aproveitando a deixa que o doutor Daniel disse aqui, que ele falou dessa coisa da mente, estou ligado sempre. E eu, como um cara que me trato da obesidade... Ô, Leandro, só desculpa te interromper. Oi, pode interromper. No ar nesse momento. Eu acabei de receber aqui dizendo que só tem a imagem do Dr. Clayton congelado. A gente está tentando administrar, eu não sei se de fato todo mundo não está nos ouvindo e vendo, mas a gente está tentando resolver uma questão técnica. O som voltou nesse momento, então, gente. A gente está aqui... Estamos com um som no ar. Nós somos uma rádio no momento. A gente acabou de voltar com o som. Eu só quero esclarecer para o pessoal que está... para continuar com a gente está só organizando aqui, resolvendo umas questões técnicas, porque, como a gente sabe, está sobrecarregada a internet, e tecnologia é isso, né, meus amigos? Pode funcionar e, às vezes, falhar, e nesse momento a gente está resolvendo, mas a gente vai trocar informação, a gente vai bater esse papo ao vivo, a gente vai esclarecer muitas dúvidas, então eu peço... Por favor, peço desculpas e peço também para que vocês continuem com a gente aqui, que a gente vai bater um papo. Daqui a pouquinho volta tudo. Imagem, som, tudo direitinho, né, Leandro? Ah, com certeza. Por enquanto a gente vai dizendo assim, estamos num ambiente muito bucólico. Nessa hora vocês estão vendo um grande cavalo alado passando. Vamos dizendo o cenário, intimamente, assim, cara, aqui em Ígono está maravilhoso. Mas você sabe de uma coisa? Reflete as dificuldades que todos estão enfrentando, né? Com essa pandemia aí. Então, até a comunicação, às vezes, fica difícil. Né? É verdade. Sabe que até mesmo para tratar um momento difícil de um tema, né, tão delicado como esse que a gente está tratando, o humor tem um papel fundamental. Eu estava conversando com algumas pessoas e elas estavam falando assim, como alguns perfis de redes sociais têm ajudado, né? Esses perfis de humor, de meme, que isso está ajudando as pessoas, né? A ter um pouco mais de diversão e leveza, né? Muita gente está tendo insônia, né? E aí à noite é o momento que ela se divertiu. Eu ia levantar a mão aqui por conta disso, porque também... O humor e a música também, né? Pela experiência que eu estou vendo, a gente tem muita oportunidade de apresentações, de lives musicais, aí isso está ajudando o astral de todo mundo. Pegando um pouco o gancho do Dr. Clayton, eu acho que assim, nesse momento a gente está conseguindo mostrar o quanto o audiovisual é importante, o quanto a arte é importante. Nós temos canais não só de humor, que estão apresentando coisas muito legais para divertir, para desanuviar, como tem muitos artistas lendo livros ao vivo, online. Tem muita gente, por exemplo, o Bruno Astuto, meu amigo, ele mostra pinturas e explica a história dessas pinturas para as pessoas. As lives de música, obviamente, inegável o sucesso que elas têm feito. Em breve, eu estou tentando pensar um projeto para poder fazer uma live de humor, que ainda é um passo um pouco mais difícil, porque aí se você não tem a resposta da plateia, né? Porque, mal ou bem, na música é isso. Você bota a live rolando, você pode trocar uma ideia aqui e acompanhar a música. Agora, no humor, eu preciso da resposta do riso. Então, isso é mais um grande desafio, mas que a tecnologia... A gente já está conseguindo fazer uma coisa louca, né? Tem o Dr. Clayton, que está lá em Caxias do Sul, você e o Dr. Daniel em São Paulo, e eu na Flórida, nos Estados Unidos. Então, assim, isso... Pensa, 10 anos atrás, como seria difícil de se fazer, como seria praticamente impossível, né? É isso. Vou conversar com o pessoal, vou agradecer a todo mundo. Eu estou tendo um retorno aqui. Isso. A gente está resolvendo algumas questões técnicas. Que está com a gente nesse bate-papo, a conexão dele caiu, mas a gente está restabelecendo e a gente vai dar continuidade aqui. Eu quero desejar, aliás, agradecer a todos que estão participando, que estão desde as 6 horas aguardando esse bate-papo. Sem dúvida, um bate-papo muito importante, esclarecedor, vale a gente reforçar, a gente está aqui para acolher, trocar experiências e tirar todas as dúvidas dentro do possível sobre esse tema que a gente está abordando, que é a obesidade, como cuidar da saúde física e mental nesse período de quarentena, né, em que a gente vive uma situação de isolamento social, né, as pessoas, distanciamento, como lidar com tudo isso. O doutor Daniel Martinez, que é psiquiatra, ele já vai voltar aqui com a gente, mas eu quero agradecer aí
esse espaço aberto, né? A Abeso, que apoia esse espaço, e também a Novo Nordisk, que é uma empresa de saúde com o objetivo de promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, como a hemofilia, a obesidade, entre outros. Essa websérie foi produzida para esclarecer informações, dúvidas sobre a obesidade e a relação com a pandemia de coronavírus. Falaremos sobre a obesidade como doença crônica, a relação com a Covid-19 e como se proteger as particularidades do coronavírus em pessoas com obesidade, e iremos também tirar as principais dúvidas de todos vocês. Informações sobre medicamentos ou outros produtos da Novo Nordisk não serão abordados ou respondidos nesse vídeo. Para isso, gente, existem alguns canais de atendimento ao cliente, e aí você pode entrar em contato. Deixa eu entrar aqui. Eu tenho aqui aqui. Você pode entrar, então, em contato pelo saque da Novo Nordisk, né? Pelo endereço eletrônico novonordisk.com.br/fale-conosco, pelo e-mail saque.br@novonordisk.com ou pelo 0800 14 44 88. E se você quiser também participar do projeto, né, que, na verdade, esse bate-papo faz parte do projeto de uma campanha Saúde Não Se Pesa, você pode acompanhar pelo Facebook ou pelo Instagram. A gente vai dar agora início ao nosso bate-papo aqui. O Leandro Hassum está comigo, o Dr. Clayton também, Clayton Macedo. A gente vai conversar daqui a pouquinho. O Dr. Bruno... O Dr. Daniel. Desculpa, o Dr. Daniel entra com a gente. Dr. Clayton, vou começar com ele, tá, Leandro? Vou começar a fazer uma pergunta. Fica à vontade. Enquanto isso, eu faço às vezes o Dr. Daniel aqui. Isso, vamos lá. A gente vai trocando. E você que está acompanhando, pode mandar suas perguntas, pode mandar. A gente vai tirar suas dúvidas também pelo chat, é só mandar sua pergunta. Daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhada lá na caixa de entrada e vou fazer essas perguntas. Qual é a importância do exercício físico para as pessoas com sobrepeso, com obesidade? Ele faz emagrecer? Como que funciona isso na prática, Dr. Clayton? Então, quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que pensar além da balança. O exercício em relação ao sobrepeso e à obesidade, ele tem um papel tanto na prevenção quanto no tratamento dessas situações. Mas ele mexe principalmente no que a gente chama de composição corporal. O exercício ele tem a capacidade de diminuir a massa gorda, diminuir a gordura e aumentar, ou pelo menos manter, ou impedir que se perca massa magra. Então, isso é determinante na saúde metabólica e na saúde cardiovascular. O exercício também ele é muito importante na prevenção do reganho de peso, né? E ele tem uma importância fundamental na prevenção de outras doenças, além da obesidade, como diabetes, estados de demência, inclusive câncer. A gente pode ter uma relação com o sedentarismo e com o nível de atividade física. Então, o exercício é uma ferramenta fundamental para a abordagem de todas essas situações. E enquanto o doutor Daniel não entra, eu gostaria de jogar um assunto aqui na roda da gente, que eu acho importante de se falar, até quando a gente está falando aqui da saúde física e da saúde mental também. Eu, como uma pessoa que se trata da obesidade, eu queria dizer para vocês, falar para vocês que estão assistindo a gente, que existe um grande problema justamente quando a gente faz uma dieta buscando apenas uma meta. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos, aí eu vou praticar o exercício, eu vou fechar a boca, e você se condiciona para esse tipo de meta. Só que quando você chega na meta, né, se você não está com a sua mente boa, com a sua cabeça em dia, Dr. Clayton me corrija se eu estiver falando alguma asneira aqui, o maior problema é justamente quando você atinge a sua meta. Porque se manter é o mais complicado. Eu que sou um cara que fiz a bariátrica, como muitas pessoas sabem disso, as pessoas acham que a bariátrica, você faz a bariátrica, isso é uma mágica. Você emagrece, pronto. Agora eu não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário. A partir do momento que você chega no peso que você considera ideal, né, que você acha que você está bem,
A partir daí é que começa o grande desafio. O doutor Daniel está entrando agora aqui com a gente, novamente, e pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Eu estava falando sobre obstetrícia. Mentira, estou brincando, doutor. Só para saber. O que eu estava falando é dessa importância que a gente tem, da gente não condicionar a nossa cabeça para que a gente apenas entenda que, já perdi os 10 quilos, agora eu posso voltar a comer, não preciso manter a minha frequência de exercícios. Pessoal, estão me escutando? Eu escutando perfeitamente, doutor. Agora deu certo, então. Agora já está ouvindo novamente aí, Daniel. Mas então, Raston, só para complementar o que tu estás dizendo, é exatamente esse conceito que a gente mostra de que a obesidade é uma doença crônica. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. O indivíduo precisa, é uma doença multifatorial, que é evolutiva, inclusive, e que é causa de várias outras doenças. Então, a gente não pode ficar atrás de uma fórmula mágica, imediatista, para resolver o problema do excesso de peso. A gente precisa mudar estilo de vida, alimentação, exercício físico, alguns casos, medicamentos. Hoje a gente tem medicamentos eficazes para abordar a obesidade e, por que não, cirurgia em casos refratários, né? Claro. Ó, o doutor Daniel voltou, Daniel Martinez, médico psiquiatra, ele estava com a gente desde o início, mas por conta da tecnologia acabou caindo. O Rassum estava falando sobre atividade física, doutor Daniel, e a gente já estava abordando a importância da atividade física, né? Rassum, eu queria que você passasse... O que eu estava falando, doutor Daniel, desculpa não te cortar, o que eu estava falando é como a nossa mente é importante nesse momento, né? Eu falei com o doutor Clayton, que é isso assim, eu sou um cara que eu fiz todas as dietas, o doutor Daniel deu uma sumida de novo, não sei se aconteceu algum problema. Está nos ouvindo, doutor Daniel? Está aí conosco? Está aí. Estou com vocês, estou escutando. Vocês me escutam? Sim. Então, escutamos. Perfeito. Gente, como é importante a nossa cabeça... As coisas funcionam. Certo, é improviso, a gente está improvisando. É isso. Eu que venho do teatro estou acostumado. Às vezes quebra um refletor, a gente tem que seguir. Mas o que tem que dizer é o seguinte, como a nossa cabeça é importante, doutor Daniel, para que a gente, não só por conta da obesidade, que é uma doença crônica, como o doutor Clayton colocou muito bem, o Tom falou, mas, por exemplo, na diabetes. Às vezes a pessoa precisa estar com nível alto de açúcar e aí faz uma dieta para poder regredir para um nível normal. Desculpa se eu estou falando termos mais leigos, né? Mas é porque eu não sou médico. Vai chegar no nível normal, mas só que a nossa cabeça, ela se condiciona e falou, bom, agora que estou normal, vou voltar a comer meu pudim. Quando, na verdade, o que faz você manter é justamente essas duas coisas andarem juntas. A mente e o corpo, a cabeça e o corpo. O tempo todo, essa roda tem que estar girando, porque senão, se um desses dois falha, você tem um reganho de peso, ou seu açúcar volta a subir, ou seu colesterol volta a subir, e aí por diante, né? Eu concordo. Uma frase que a gente gosta muito, que a obesidade é uma escada rolante ao contrário. Eu tenho que ter um esforço ativo para me manter no mesmo degrau, fazer um esforço para me manter no mesmo ponto que eu estava. E se eu não estou conseguindo fazer o esforço, seja físico ou mental, tá no mindset, tá motivado, tá seguindo o meu plano, minha chance de sucesso é muito menor. Isso aí. Agora, emendando essa pergunta, doutor Daniel, aproveitando a sua resposta, mas nesse período que a gente está vivendo de isolamento, distanciamento social, como que a mente, né, reage diante de uma mudança tão drástica, né? Como ter estímulo para manter uma rotina de atividade física, entender que é importante cuidar da saúde mental? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos falar um pouquinho. Acho que a quarentena pega dois aspectos principais, né? O primeiro é o isolamento, né? E vão coisas que eu não posso ver quem eu quero, ir nos lugares que eu quero, eu tenho a minha liberdade, de certa forma, restrita. E o segundo é a convivência forçada, né? Às vezes eu tenho que ficar mais tempo com as pessoas que eu amo, meus pais, os meus filhos, marido, esposa, isso vai gerando estresse. E isso vai impactar na rotina, que vai impactar em eu manter na minha atividade, seja na minha atividade de exercício físico, no meu plano alimentar. Então, uma das coisas que, respondendo a sua pergunta, Tom, é que a gente tem que tentar
nesse novo paradigma, nessa nova situação, readequar o plano para aquilo que eu estou buscando. Eu posso colocar uma coisa nisso que o doutor está falando? Eu acho que é o seguinte também, Tom e doutores, tem uma coisa de uma exigência conosco mesmo, que a gente acha que assim, bom, já que eu estou em casa, eu tenho que ler todos os livros, eu tenho que fazer todas as minhas metas, eu tenho que construir, montar todos os móveis que não estão montados, quando eu acho que também tem que ter aquele momento que você se permite de não fazer também. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, de tipo assim, porque eu acho que essa quarentena, ao contrário do que muitas pessoas, assim, acho que ela tem essa escada rolante ao contrário que o doutor Daniel falou, e eu acho uma metáfora muito boa, me coloca no lugar que é o seguinte, bom, eu estou, primeira semana, férias, vou descansar, não vou trabalhar, segunda semana, tenho que fazer coisas na minha casa, terceira semana, putz, não tenho mais o que fazer, e aí começa a entrar um ciclo muito maluco. Eu acho que, desculpa se eu estou falando uma besteira aqui, doutor Daniel, na minha forma leiga de falar, mas eu acho que assim, você também tem que aprender a se perdoar nesse momento. E se perdoar se cobrar em outros lugares. Por exemplo, manter a sua rotina de exercício, manter a sua rotina de alimentação, não achar que é porque você está aqui, que todo dia está em casa todo dia de churrasco. E também se permitir o dia do podrão, que é que a gente, todo obeso, sempre falou isso, né? Caraca, o domingo é o dia do podrão, meu irmão. Eu vou comer aquela feijoada, não sei o quê. Porque isso também eu acho que faz com que a gente se sinta vivo e se sinta de uma outra forma. Essa coisa do mindset que o doutor Daniel falou, e eu concordo plenamente, é isso mesmo. É você também se perdoar e se permitir e saber que você também tem o direito de ficar triste, o direito de hoje não estou afim, hoje eu quero ficar calado. É isso, eu acho que isso tudo ajuda também, né? Com certeza. Se conhecer, né? E ter um equilíbrio. Eu acho que essa palavra, ter um equilíbrio. Não se cobrar muito, mas também se permitir viver. Agora, mudando da saúde mental para a física, eu tenho uma pergunta agora para o Dr. Clayton. Dr. Clayton, de que forma a atividade física... Aliás, antes dessa pergunta, eu quero falar com você que está acompanhando a live. Manda a sua pergunta, a gente vai fazer a sua pergunta daqui a pouquinho, esclarecer as suas dúvidas. Tem dúvidas sobre saúde física, saúde mental? Pode mandar, que eu já estou aqui de olho no chat. Vou fazer. Já vi que tem 2 perguntas aqui, daqui a pouquinho vou fazer. Pode mandar que daqui a pouquinho vou fazer para o doutor Daniel, para o doutor Clayton, para o Leandro. O Leandro, que nesse momento não está aparecendo aqui, mas a gente está com ele nesse bate-papo, só tem uma imagem, não sei o que o pessoal está vendo, mas enfim. Doutor Clayton, agora sim a pergunta. Falei, chamei todo mundo para participar comigo, porque aqui, vocês estão comigo nesse bate-papo. Doutor Clayton, de que forma a atividade física impacta no consumo de alimento, né? Porque a gente sabe, se ficar muito tempo parado, gera uma certa ansiedade, você vai querer comer. Por bem-estar e também para a questão da imunidade, que estão falando muito sobre a imunidade, a importância da imunidade. De que forma a atividade física tem um impacto em tudo isso que eu te perguntei? Então, em relação à imunidade, é importante falar porque os pacientes com obesidade, eles têm um risco maior de complicar na infecção pelo coronavírus, né? Por uma série de mecanismos, mas existe restrição ventilatória, existe um estado de inflamação, existem doenças associadas à obesidade, como a hipertensão, como o próprio diabetes, né? Então, o paciente com obesidade, ele tem mais risco de ter uma infecção um pouco mais complicada. Então, o próprio exercício físico, ele melhora a imunidade da pessoa, porque ele gera um estado anti-inflamatório. Quando a gente contrai o músculo, o nosso músculo é uma glândula também, produz uma série de hormônios, e esses hormônios, eles têm capacidade de diminuir esse estado inflamatório que faz a obesidade complicar mais na infecção do coronavírus. Então, o exercício é protetor em relação à imunidade. Em relação a apetite e saciedade, é óbvio que a gente teria que separar o efeito agudo do exercício do efeito crônico. Mas os dados que a gente tem são de que o indivíduo que faz atividade física regular, ele tem escolhas melhores em relação ao padrão alimentar. E ele acaba comendo
mais adaptativamente ao aumento do gasto calórico, diferente do indivíduo que é sedentário, que às vezes come muito mais, independente da necessidade de adaptação a um gasto calórico maior. Então, o exercício é protetor em relação a peso, mesmo sinalizando essa questão do apetite e da saciedade. E contra a imunidade e a favor a proteção da imunidade, sem dúvida nenhuma. Eu estou aparecendo para vocês? Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Clayton, na verdade, uma... Estou aí, né? Tá sim. Já ia até tirar a camisa, só para ver se... Não, a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, na verdade, acho que o doutor vai concordar comigo. E acho que nesse período que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena e tudo mais, as pessoas que estão respeitando, eu peço que respeitem, porque a coisa é muito séria, eu queria falar com o doutor que é o seguinte, também não existe um limite, né, doutor, dessa coisa da imunidade, para que a gente também não passe do ponto, porque o que a gente às vezes vê muito acontecer é isso, o cara que sai de 0 a 100 em 2 segundos, ele acha que ele é uma Ferrari. E isso também, às vezes, pode ter um efeito contrário, né? Por isso que é sempre importante a gente dizer que é legal você ter um acompanhamento, o exercício que você vai fazer, os exames que você vai fazer, para que você não saia numa busca enlouquecida de que agora eu vou correr, vou me enrolar em plástico, daquele plástico filme para suar, e achando que o resultado é de dia para a noite. Né? Isso era legal, o doutor Daniel também falar. Muito boa a tua colocação. A recomendação hoje é que não se faça exercício extenuante nessa situação. Ao contrário, até se o indivíduo tem infecção, não necessariamente a Covid, mas qualquer infecção, ele deve evitar fazer atividade física. Mas no dia a dia, o ideal é que ele faça uma atividade física de moderada intensidade. Quem tem limitação, às vezes o próprio obeso, ele tem limitações, os pacientes com diabetes também têm algumas limitações articulares, principalmente o próprio peso, ele pode ter um efeito negativo para dificultar a prática da atividade física, mas o pouco é melhor que nada. E mesmo pequenas atividades físicas, elas já dão algum grau de proteção. É óbvio que quanto mais intenso, melhor seria o resultado, mas o ideal é que pelo menos uma atividade física regular, de moderada intensidade, o indivíduo possa fazer. Na realidade, o que se recomenda são 2 tipos de atividade física, principalmente. O exercício aeróbio, né, que ele poderia fazer em casa dançando, com uma bicicleta, ou com uma esteira ergométrica, ou usando a escada, por exemplo, do prédio, ou com segurança. Eu acho que depois a gente vai conversar sobre exercício ao ar livre em relação à segurança, né? Mas ele pode pular corda, ele pode caminhar, isso contemplaria a modalidade aeróbica de atividade física. E junto disso, ele deveria fazer o exercício que a gente chama de exercício resistido, usando o próprio corpo, usando elástico, usando garrafa PET, por exemplo, ou se ele tem halteres ou até saco de alimento, de arroz, de açúcar, ele pode fazer atividade física, né? De açúcar evita, porque se for obeso, amor, vai pegar o açúcar e vai jogar para dentro. Pega o de arroz e de feijão. Vamos fazer assim, ó. Conselhos de Leandro Hassum. Vamos fazer o seguinte. Tem várias perguntas aqui, vou fazer já algumas perguntas. Quem tiver, pode ir mandando, que a gente vai esclarecer. Doutor, boa noite. Eu gostaria de informação sobre como fazer para manter a perda de peso, visto que é tão comum perder e ganhar ao mesmo tempo. A perda de peso, ela não é uma matemática em relação ao que se ingere e ao que se gasta de caloria, né? O nosso metabolismo, às vezes, ele facilita o ganho de peso, mas, essencialmente, alimentação equilibrada e atividade física já previnem o reganho de peso. Se a gente aumenta o nível de atividade física. E se a gente restringe um pouco mais a dieta, eu acho que agora não é momento para fazer dieta restritiva demais, né? Mas uma dieta com restrição parcial de calorias, a gente consegue
reduzir um pouco de peso, né, e ter uma saúde metabólica cardiovascular. Tem uma música linda tocando aí, gente. Eu acho que é o meu aqui. Eu já vou desligar, tá? Eu não sei de onde está esse celular, mas enfim. Tô ouvindo uma musiquinha do celular. Tava lindo, eu me senti no Natal. Eu me senti no Natal. É alguma coisa que está despertando aqui, ó. Vou fazer mais uma pergunta para o Rassum agora. Opa, Rassum, eu respondo se você vai lá desligar essa máquina de fazer sorvete que você ligou. Rassum. Máquina de lavar. Rassum, o humor mudou ou as pessoas falaram algo? Sou operador e antes de tudo, todo mundo falava se o humor vai mudar. O meu não mudou. O humor mudou ou não? Não, Por não. essa quarentena. Pelo contrário. Isso é muito boa pergunta. Qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Não aparece o nome da pessoa aqui. Você é desconhecido que fez a pergunta. Eu vou te responder o seguinte: existe sim uma grande história por trás dessa coisa. O Tom foi quebrar a máquina dele de lavar nesse momento. Existe uma grande lenda e as pessoas têm medo de mudar. Então, quando você emagrece, quando você faz sucesso, quando você tem um tipo físico, e você usa esse seu tipo físico para a sua comédia, para que ele favoreça no seu humor, no que você faz, seja você ser uma pessoa obesa, seja você ser uma pessoa muito alta, seja você ter um nariz diferente, um olho diferente, você usa isso a seu favor. Agora, o que acontece que as pessoas falam assim, emagreceu, ficou menos engraçado? Isso acontece muito quando você faz esse tipo de procedimento de dieta radical, não uma reeducação alimentar seguido de um acompanhamento. Cada hora é a bola premiada da vez com a conexão, viu? Você não está me ouvindo agora, não? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estão, né? Então, assim, o que acontece é o seguinte, se você tem esse plano feito na sua cabeça, tanto do exercício físico, quanto o controle alimentar, a reeducação alimentar, seja através de uma cirurgia que você fez ou através dessa reeducação alimentar que você emagreceu, a coisa da variação do humor não acontece. Acontece muito quando você sofre uma privação. O que nós estamos vivendo agora nessa quarentena? Nada mais é do que uma privação. Então, o nosso humor está variando também. Aí eu vou dizer para você que não sofre da doença da obesidade ou não sofre de restrição alimentar nem nada, que você está mal-humorado? Não, você está mal-humorado não é porque eu emagreci, mas é porque eu estou sem poder sair da minha casa, sem poder encontrar os meus amigos, como o próprio Tom falou lá no início, como o próprio doutor Daniel ressaltou isso no início que ele começou a falar. Isso sim altera o nosso humor. Agora, se você segue um plano, é como se fosse na sua carreira. Quando você começa uma carreira de trabalho, você almeja crescer. Eu vou fazer uma pergunta para você. Degrau a degrau. Subir, né? Você quer subir degrau por degrau. E assim você ir progredindo na sua carreira. E o emagrecimento, o tratamento da obesidade e do físico, é isso, é degrau a degrau. Se você seguir esse passo corretamente, você não vai ter essa alteração de humor. Você vai ter alteração no humor normal para o ser humano todo dia. Nem todo dia a gente acorda feliz pra caramba. Tem aquele dia que a gente deu aquela meio maldada com a patroa, entendeu? Brigou em casa, deixou de pagar uma conta. Ninguém é obrigado a estar sorrindo o tempo todo. Agora, o que não pode mudar é o seu plano de carreira, o seu plano de alimentação e o seu plano de tratamento da obesidade, que é uma doença crônica, como eu não canso de bater nessa tecla. Opa! Acho que o Daniel não concordou, se aborreceu, foi embora, voltou. Não. Daniel, tá ouvindo a gente? Agora eu estou escutando. Estava vendo o Clayton aqui, mas eu não estava escutando. Vamos tentar de novo aqui. Repete para mim, por favor. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto com as perguntas do público, da plateia que está acompanhando, né? Das pessoas que estão no chat. Tem várias, viu? Várias interessantes aqui, importantes também para a gente esclarecer. Mas agora eu vou aproveitar o doutor Daniel para perguntar, na prática, né? Como cuidar da saúde mental nesse período de quarentena? Existe algumas dicas práticas para isso? Bom, gente, tem várias. Eu acho que a primeira é a gente conseguir se sentir seguro e a nossa família está segura na medida do possível, né? Lembrando que tem várias variáveis que a gente não controla aqui. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? De repente, tentar ver os mantimentos que eu estou em casa, fazer a minha parte nesse processo, eu estar próximo das pessoas que a gente ama, perguntar se alguém precisa de alguma coisa ou não.
E pensando em nós mesmos, eu gosto de duas técnicas, a gente fala que são os rituais que acalmam. Eu fazer qualquer técnica, qualquer ritual que para mim me gera uma sensação de serenidade, de bem-estar. Pode ser tomar um banho demorado, fazer a unha, cuidar de planta, ouvir um podcast, engraxar sapato. Se eu tenho uma atividade que eu estou fazendo, principalmente manual, e que me faz uma mudança no pensamento, eu nem vejo o tempo passar, isso gera bem-estar. E uma outra é o diário de gratidão, né? O diário de gratidão, a gente anotar 3 a 5 coisas positivas que acontecem no nosso dia a dia, serve para quê? Para diluir essas emoções negativas que acontecem. Como se fosse um pote, uma teoria aqui. Está cheio de coisas ruins aqui dentro. Tristeza, ansiedade, irritabilidade, depressão. O diário de gratidão, a gente perceber as coisas pequenas, boas que acontecem no nosso dia a dia, vai diluir o conteúdo aqui desse pote ou desse copo, né? E aí vai ficar uma água um pouco mais fácil de tomar. São 2 técnicas de saúde mental muito clássicas que conseguem gerar bem-estar e gerar celeridade nesse momento. Aproveitando, então, agora uma dúvida minha, a respiração é algo que ajuda aí a dar uma tranquilizada para quem faz o tratamento de obesidade, por exemplo? Além do que o doutor acabou de dizer, a respiração, né? Prestar atenção na respiração, isso ajuda? Ajuda muito, né? Se a gente vai fazer uma técnica de respiração clássica ou uma técnica de respiração meditativa, a gente prestar atenção no nosso corpo, reter o ar no tórax por 3 segundos, soltar devagar, a gente obriga nós a voltar para nós mesmos e para a gente poder também diminuir aquele alarme do corpo, né? Queria até aproveitar, né, para contar isso, que algumas pessoas falam, eu não consigo respirar mais devagar, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer essas técnicas, tá? Às vezes a gente tem que treinar algumas vezes para poder ver e ver se faz efeito para mim, né? Como se fosse um exercício, quanto mais eu treino, mais eu consigo. Então funciona bastante, Tom. A respiração é fundamental, e principalmente também para quem sofre da obesidade, a preocupação com a respiração, isso eu posso falar de cadeira. Eu me lembro que quando eu estava bem... Eu não estou escutando. Quando eu estava... Posso fazer em Libras também para o senhor, doutor. Mentira, estou brincando. A gente tem uma sugestão aí. Eu não Estou saberia. tentando aqui. O que eu acho... Eu escuto você, Clayton. Olha que interessante. Nem o Rassum e nem o Tom. Você está ouvindo nesse momento? Agora eu estou escutando, agora. E agora você me ouve? O Rassum? Você ouve o Rassum? Não. Ele não me ouve. Você está me ouvindo? Eu vou falar para você, doutor Clayton. Você conta para o Daniel. Vamos lá. Não, o pessoal que está no chat vai contar depois também. Depois o pessoal conta para o Daniel. É porque assim, a coisa da respiração é uma coisa que para o obeso, e quem é obeso e sofre da obesidade vai entender o que eu estou dizendo, é uma grande preocupação para a gente. Qualquer mini falta de ar, qualquer ansiedade nos tira o ar. E a gente já tem a imediata sensação que assim, estou infartando. E nesses momentos de ansiedade que a gente está vivendo agora, e que eu costumo dizer até que na minha casa que as coisas mudam de hora para hora, isso acontece muito. Então, é muito importante o que o doutor Daniel, que não está me ouvindo, falou, que assim, a respiração nesse momento é fundamental. Isso é meditação, respiração, técnica de relaxamento. Mas deixa eu puxar um pouquinho para o exercício. Quando a gente contrai o músculo, a gente libera uma série de substâncias que melhoram o nosso humor, melhoram a nossa memória, facilitam o nosso aprendizado, né? Então, o exercício físico, ele tem esse efeito direto também sobre o humor, que é o que vocês estão comentando agora, né? Os momentos que eu mais consigo criar quando eu estou fazendo exercício. Isso, doutor Clayton, vou tirar o chapéu para o doutor, viu? eu achei você mandou muito bem, já pegou o gancho e já puxou a sardinha do exercício, porque, na verdade, está tudo... uma coisa está ligada à outra, né? A gente não tem como pensar isoladamente, né? É um corpo humano, a mente está ligada com o físico, então não tem como pensar diferentemente disso, né? Agora, falando de atividade física, doutor Clayton, é indicado começar, para quem nunca praticou atividade física, começar nesse período de distanciamento, isolamento social, e como manter essa rotina para quem já faz? Qual que é a sua indicação? Até porque começar uma atividade física, às vezes,
precisa ter uma avaliação médica. Qual que é a recomendação aí na prática e para quem já faz, como manter aquela rotina? Então, na minha visão, eu acho que é uma oportunidade excelente para iniciar, né? Só que o exercício ele é um remédio, certo? E como qualquer remédio, a gente tem dose, a gente tem intervalo de administração, então tem efeitos colaterais também, existem algumas precauções. O exercício é um remédio como qualquer outro. Então, é óbvio que o indivíduo que tem muitos fatores de risco, que tem sintomas cardiovasculares, ele precisa passar por uma avaliação médica, mas a ideia, a nível de saúde pública e por todas as recomendações das sociedades internacionais, o indivíduo para fazer atividade física de até moderada intensidade, ele teoricamente, se ele é assintomático, ele não precisaria de uma avaliação clínica maior. É óbvio que se ele tem algum sintoma, ele vai precisar passar pelo médico. Ou se ele for fazer um exercício de alta intensidade, que o ideal é a progressão da atividade física. Então, o indivíduo com um nível de atividade física baixo ou nenhum, ele não vai querer fazer aula de HIIT ou de spinning ou correr uma maratona. Ele vai ter que iniciar aos poucos, né? Então, a princípio, pouco para quem não faz nada, moderado para quem já faz um pouco, né? E o intenso a gente deixa para uma outra situação, né? Então, eu acho que esse período de isolamento social, ele não deve ser um impedimento para se iniciar atividade física. Óbvio que quem mantém, hoje, os personals, é importante esse trabalho multidisciplinar, os educadores físicos estão fazendo muitas lives na internet, tem muito vídeo de orientação, é óbvio que a gente tem que cuidar a origem disso, né? E tem que sempre adaptar o nível da atividade física e principalmente escutar o seu corpo, né? Então, o corpo, ele avisa das limitações, a dor, por exemplo, a limitação articular, ela já vai avisar que o indivíduo não pode fazer um exercício mais intenso naquela situação. Mas aproveitem o momento para começar a se mexer. Dancem, caminhem, né? Façam algum tipo de movimento só de diminuir, só de quebrar o tempo sedentário. A pessoa passa o tempo inteiro numa mesa de consultório ou de escritório ou trabalhando em home office. Então, o ideal é que a cada meia hora ele levante e ele dê pelo menos 100 passos, não é? E se ele está vendo TV, ele sai, levanta um pouco, uma parte do tempo ele pode trabalhar em pé, isso também é uma recomendação, não é? Hoje existem móveis adaptados para o indivíduo trabalhar em pé, então tem móveis que têm ajustes eletrônicos, a gente tem aqui em Caxias uma indústria que faz isso, né? Então a gente pode diminuir esse tempo sedentário, isso já aumenta o gasto calórico, né? Então, essa é a mensagem. Não esperem acabar a quarentena para começar a cuidar da alimentação, a gente não pode esquecer da alimentação, né? Hoje a gente tem maior controle do que entra. Essa é a mensagem. De como se faz o alimento em casa, então é uma oportunidade para a gente já ter uma alimentação mais saudável e fazer alguma atividade física dentro do seu limite. Eu queria abusadamente, não sei se o doutor Daniel está me ouvindo, mas se ele não tiver, que o Tom transmita a pergunta que eu queria fazer para o doutor Daniel, na verdade, pegar o gancho do doutor Clayton e falar o seguinte, o senhor usou um termo que eu uso desde que eu comecei a me exercitar pós-bariátrica, que o exercício é um remédio. Né? E essa questão de você falar que o exercício é um remédio é uma questão mental para mim. Por isso que eu queria jogar para o doutor Daniel. Quando a gente trata dessa forma o exercício físico, esquecendo a vaidade, esquecendo o ego, esquecendo tudo, se isso não é um bom gatilho mental para que a gente possa não abrir mão desse exercício. Porque quando você trata o exercício como parte de um tratamento, é como o diabético que tem que tomar um remédio para manter a sua diabetes no seu nível. Se você começa a tratar o exercício da mesma forma e não como um hobby, muitas vezes se falando, isso é muito... Eu pergunto ao doutor Daniel, isso não é um gatilho muito mais fácil para que a gente consiga manter e não parar? Conseguiu escutar, Daniel?
Consegui. Rasson falou exercício como um remédio, né? Isso, exatamente. Eu acho que, assim, eu adoro essa frase, né? Remédio é para remediar, né? Remediar algo. E se você coloca o exercício como alguma coisa primordial na sua rotina, como se você fosse ter uma lista das coisas que a gente tem que fazer. Eu vou tomar café, eu vou tomar meu banho, eu vou tomar o meu remédio, que é o exercício físico. É uma das principais estratégias, né, para a gente evitar o reganho de peso. E essa técnica de organização, né, a gente gosta muito de usar as metas inteligentes, né, que vem do inglês SMART Goals, que é uma meta específica, mensurável, que eu consigo medir, atingível e relevante no tempo, é excelente para se organizar. Então, em vez de eu falar, olha, essa semana eu vou caminhar 3 vezes, né? Não, eu vou caminhar talvez segunda, quarta e sexta, durante 30 minutos, tal horário até tal horário, eu vou construir a minha rotina respeitando o exercício que eu quero fazer, no tempo que eu quero fazer, do jeito que eu posso fazer, para me gerar bem-estar. E ainda complementando o que o doutor Daniel disse, eu, por exemplo, eu nunca tive obesidade ou estive com sobrepeso, mas eu... Metido. Não, mas eu só queria mostrar em relação ao remédio, né? Além do remédio, é não encarar como uma obrigação, porque a partir do momento que vira uma obrigação, tem um efeito rebote para você, né? E aí você começa a pegar uma certa rejeição, né? O famoso ranço. Ranço. Oi. No meu caso, eu como médico, eu sou endocrinologista de formação, mas eu fiz especialização e tenho o título de especialista também em medicina do esporte. Eu queria deixar esse depoimento, na realidade, o fato de eu valorizar mais o exercício como ferramenta terapêutica, ele muda o resultado da abordagem que eu tenho com os pacientes com obesidade e sobrepeso. Eu explico para os pacientes que eles têm um defeito metabólico junto com a alteração de estilo de vida e que o exercício físico ele tem a capacidade de corrigir boa parte desse defeito metabólico. Então, ele é um remédio e se ele não fez exercício naquele dia, é como se ele não tivesse usado um medicamento que ele precisa para tratar aquela condição. Pessoal, vou pegar aqui algumas perguntas. Usando o mindset. Não, tudo bem. Vai lá, depois eu falo. Não, pode complementando. Eu já estou sim, pode ir complementando, eu já estou de olho aqui nas perguntas. Depois vou complementar rapidinho. É que, mais uma vez, eu queria usar o termo até que o doutor Daniel usou, que é o mindset. Essa coisa do mindset, do exercício como remédio. E até a expressão que se usa muito em academia, que é o famoso tá pago, inclusive é o nome do meu programa na TNT, mas o tá pago é uma realidade. Quando você faz o teu exercício, você fala tá pago, parece uma sensação de dever cumprido muito bacana. Te permite outras coisas, te tira a culpa de outras coisas e coloca naquele jarrinho que o doutor Daniel falou lá atrás das coisas ruins, é mais uma coisa boa que você joga para diluir essa água meio amarga, né? Exatamente. Vou fazer o seguinte, eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que elas se casam. São 2 pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo, e a primeira pessoa diz o seguinte: a mente pede comfort food em casa, normalmente chocolates e coisas caseiras. Como driblar essas pegadinhas do cérebro sobre o nosso corpo? E aí, uma outra pessoa, uma nutricionista, escreveu: percebo que muitas pessoas estão aumentando a ingestão de alimentos de grande densidade energética por conta da ansiedade. Medo de desemprego, medo de perder pessoas. Como auxiliar do aspecto psíquico esse paciente? Doutor Daniel, com você. Vamos lá. Eu vou juntar as 2 perguntas em uma, mas para isso eu quero usar um modelinho que é como se fosse um espectro aqui. Imaginem desse lado aqui uma sensação ruim, alguma coisa negativa. Aqui está o neutro e aqui desse lado uma sensação positiva. E o pessoal falou de comida, mas a gente podia ter falado de álcool ou de qualquer outra coisa para compensar. Então, se eu estou comendo porque eu estou ansioso, ou eu estou comendo porque eu estou com raiva, ou eu estou comendo porque eu estou triste, é um pouquinho diferente se eu estou comendo porque eu estou entediado, a única fonte de prazer que eu tenho. Então, aqui é para tamponar um negativo, e aqui é para aumentar um positivo. Mesma coisa com bebida, posso beber para me acalmar, ou posso beber para ficar alegre. Então, uma das coisas que a gente fala para os pacientes, usando esse truque psicológico, é olhar para dentro, né? Aquela frase lá, que nem falaram do conhece-te a ti mesmo, do mindset, que o Rasson falou.
por que que eu estou fazendo isso? Então, se de repente é para tirar um afeto negativo, eu posso tentar colocar alguma outra coisa no lugar para tamponar isso daqui. Vou fazer um ritual que me acalma, por exemplo. Mas se de repente eu estou comendo aquelas coisas mais gostosas que a gente fala, ou o pessoal chama de umas coisas mais crocância, fritura, ou coisas um pouco mais calóricas, que nem a Nutri falou, será que eu não consigo colocar alguma outra coisa positiva no lugar? Vou fazer alguma coisa que me dá prazer, eu vou fazer uma atividade que me dá bem-estar, eu vou conversar com alguém do que eu gosto. Então, essa aqui é uma dica que às vezes eu gosto de dar para a pessoa tentar olhar qual dos dois lados do espectro está sendo o comportamento, para a gente poder atuar de uma forma um pouco mais consciente, senão a gente vai meio que sendo levado pela onda. Eu tenho um conselho também. Eu tenho um conselho, que eu acho que eu já dei até na nossa outra live. Evitar deixar coisa à distância do seu braço. Vai comer, vai para a mesa comer. Se você deixa a distância do braço aqui, assim, um biscoito, uma coisa, tudo que está à distância do seu braço é mais fácil você pegar. Então, fica distante. Que aí, se você tem que pensar que você tem que ir na cozinha para buscar e tudo mais, isso te ajuda também. Se você está cercado de comidas crocantes, como o doutor mesmo falou, que é apetitoso, né? Tudo faz croque, croque, croque. Se você escuta alguém comendo amendoim, você quer comer o amendoim da pessoa, porque só o barulhinho na boca já dá um tesão louco. Mas é isso, se você consegue colocar longe, eu acho que isso tudo também ajuda, né? Na tua cabeça está distante. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que representa a realidade de muita gente, né? A pessoa diz o seguinte, eu não tenho o nome da pessoa, mas ela conta assim, a pandemia tem causado um estresse psicológico indireto. Me pego sentindo falta de ar e até mesmo taquicardia. Tudo por causa do pensamento involuntário de não poder sair. O medo evoluiu e talvez pode ser ter que usar o serviço de emergência hospitalar, acreditem. Que exercício você pode me indicar para realizar nesse momento? Dr. Clayton, é com você. Então, eu acho que as pessoas, é normal não ficarem ok, né? Então, ninguém precisa ficar se cobrando para ficar maravilhoso, de bom humor na situação. O exercício físico ele já é uma ferramenta para tentar amenizar isso aí. Então, uma caminhada, é óbvio que a gente precisa manter aquele distanciamento social regular, não é, para ir fazer exercício ao ar livre. Isso deve respeitar a legislação de cada local, porque a gente está vendo que no Brasil as legislações elas mudam, né? Alguns locais é permitido atividade física ao ar livre, em outros não. Então, acho que o exercício ao ar livre ele seria fundamental. Então, aonde é permitido, mantendo o distanciamento mínimo de 2 metros, pelo menos, que é o que é preconizado, né? Óbvio que a gente tem alguns senões, por exemplo, uma pessoa correndo, ela pode, principalmente um atrás do outro, pode transmitir mais fácil em gotículas o agente infeccioso. Então, esse distanciamento ele tem que ser maior na corrida, ele tem que ser maior no ciclismo também, não é? Mas uma boa forma do exercício melhorar seria fazendo esse tipo de atividade ao ar livre. Mas, na minha visão, mesmo em casa, o exercício físico ele já pode trazer essa sensação de mais bem-estar, né? Então, acho que é uma oportunidade para usar essa ferramenta que só vai dar saúde para a gente e usar a nosso favor, né? Tenho 2 perguntas para o doutor Daniel. Doutor, é o seguinte, nesse período, para quem faz o tratamento da obesidade, é normal aumentar o impulso por alimentos, a compulsão alimentar? E outra coisa, a depressão é um fator muito presente, né? É algo muito presente em quem convive com a obesidade. Como identificar isso, principalmente nesse período em que as pessoas estão isoladas e é um ambiente mais propício? Aí você pode me dizer melhor, mas a princípio é um ambiente mais propício, né? Ótima pergunta. Sim, aliás, perguntas excelentes, né? Vamos responder primeiro da depressão, depois a gente fala da compulsão. E a gente tem que lembrar que a gente está passando por um momento quase como se fosse um luto coletivo, né? A grande esmagadora maioria das pessoas não estão felizes do que está acontecendo. Então, esse sentimento externo, né, que fica como se fosse uma discreta angústia no peito, uma sensação de que, gente, eu tô preocupado com a minha saúde, com a saúde dos outros, com a economia, tem um monte de gente, infelizmente, morrendo, pode gerar um pouco desses sintomas negativos. Isso é normal.
Quando que é uma depressão? Quando que vira uma síndrome, né? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma depressão, uma doença, que dá para tratar com ou sem remédio. Quando começa a ter, como a gente chama de uma constrição do meu campo de vida. O que é isso? Ó? Eu não quero mais sair da cama, eu não consigo mais fazer as coisas que eu gostava, eu, de repente, eu estou perdendo a minha capacidade do autocuidado, eu não quero mais tomar banho, eu estou pulando refeição, eu só descontando na comida. A gente fala popularmente que é quando perdeu o brilho no olho. Então, quando tem um conjunto de sintomas, e esses sintomas vão ficando permanentes, eles não vão embora, não é que eu estou um dia triste, no outro dia eu estou melhor, né? Uma síndrome completa, provavelmente a pessoa está, sim, com algum nível de depressão que precisa de algum tipo de intervenção. Pode ser o médico, pode ser o psicólogo, pode ser qualquer tipo de atividade, tá? Mas a maioria das pessoas tristes não vão ter depressão, mas quase todos os pacientes deprimidos vão estar com esse humor mais para baixo que a gente fala. Ô, doutor Daniel, a aproveitando, a pessoa que conhece o outro, ela consegue perceber essa tristeza, né? É uma tristeza que é nítida, assim. Sim, aliás, esse é um dos critérios. Quando alguém de fora chega para a pessoa e fala, olha, você não está bem, eu estou preocupado, você não era assim, porque às vezes a pessoa não percebe, né? Às vezes eu estou tão imerso, que a gente fala afundado no meu buraco, que o primeiro estalo para se tratar vem de fora. Então, se a gente tem algum familiar nosso, alguma pessoa que a gente gosta muito, algum amigo, que de repente a gente sente que está nessa situação, às vezes é legal tentar ajudar. Legal. E voltando um pouquinho para a compulsão, né? Compulsão, a gente pensa em descontrole, tá? 3 critérios, né? Uma quantidade muito maior do que uma pessoa numa mesma situação semelhante. Então, uma analogia que a gente usa, né? Eu jantando hoje, eu diferente de eu jantando na ceia de Natal. A forma que a gente come, eu como muito rápido, por impulso, sem mastigar. E a perda de controle, né? Ou seja, o arrependimento depois. Isso vale para tudo, a compulsão por comida, a compulsão por compra, a compulsão por substâncias, né? Então, se a pessoa está com uma compulsão, a gente vai, que nem o Rasson falou, às vezes tirar o acesso ao alimento, ele está toda hora lá perto, é mais fácil. Tentar perceber por que eu estou descontrolado, tamponar um vazio, aumentar um positivo. A pessoa, quando anota o que come, também faz tipo um diário alimentar, aumenta a consciência do que eu estou comendo. Então, tem várias estratégias que a gente pode usar para não sabotar o tratamento. E quando eu queria falar sobre essa coisa até da depressão também, que o doutor Daniel pontuou, que na obesidade costuma acontecer muito e tal. Eu graças a Deus, acho que não tive. Pelo menos um amigo veio e falava que eu estava diferente. Mas é uma coisa que é um fator básico. Se gostar, eu acho que o que o doutor Daniel está falando assim, acima de tudo, né? Se gostar, é a autoestima, entender que o que você tem, mais uma vez, você não é obeso porque você quer, ninguém está acima do peso porque quer, você tem uma doença que você precisa tratar, e essa doença é a obesidade, e você pegar essa doença, a hora que você começa a entender isso, e que para tudo isso existe um tratamento, e que você não é uma ovelha fora do rebanho, e que, pelo contrário, você tem que buscar esse tratamento, isso tudo te ajuda a superar, a subir mais uma vez essa escada rolante que está ao contrário, sabe? A tentar vencer esse desafio. Foi isso que eu busquei, e tentar ter a autoestima elevada sempre. Eu tenho vários amigos que sofrem da obesidade também e que têm uma autoestima inacreditável, uma autoestima maravilhosa. Se tratam, se cuidam, vêm suas taxas, fazem seus exames, têm uma autoestima incrível e se cuidam. Porque, volto a dizer, a obesidade não é, na minha opinião, tá? De leigo que não sou médico, não é a estética. Não é se preocupar com a estética, é se preocupar com a saúde. É isso aí. A depressão, ela é uma comorbidade da obesidade também, né? Então, é muito comum a quadros depressivos, né? E também só para deixar a lembrança de que quem está em quadro extremo precisa procurar ajuda de profissional habilitado, né? E que continue procurando mesmo nesse período, porque está acontecendo. Concordo. Porque a gente está vendo pessoas descompensando, por exemplo, da parte cardiovascular, e aí, por medo, por desinformação, acabam procurando recursos tardiamente, né? Então, da parte psicológica, eu acho que vale a mesma mensagem, né? Quem passou do limite, né? Acho que deve procurar ajuda. Hoje, os médicos estão atendendo por telemedicina, os psicólogos
estão atendendo por telemedicina. Isso até essa situação de pandemia facilitou esse contato profissional especializado. Sem dúvida. Perfeito. Eu acho que é bom a gente bater nessa tecla, porque ainda, apesar das pessoas terem acesso a mais informação, ainda existe um preconceito quando se fala em saúde mental. As pessoas têm um certo receio, um certo medo. Então, é importante dizer que, assim, é como um problema de saúde qualquer, que você vai ao médico, né? Você precisa... Por outra coisa qualquer. Você tem que procurar, você tem que se tratar. É isso, é mente, corpo, é tudo. O raciocínio é o mesmo da obesidade como doença, essas questões psicológicas ou até o extremo psiquiátricas, elas também são doenças, neurotransmissor, são alterações químicas, né? E o indivíduo não está assim porque é maluco, né? Ele está assim porque ele está com um problema específico e ele precisa... E tem questões hormonais, questões de substâncias, que aí vocês sabem explicar melhor, que também fazem parte de todo esse processo. Mas agora, mudando um pouquinho o assunto sobre atividade física ainda, eu quero primeiro fazer uma pergunta para o Hassum, para depois seguir para o Dr. Clayton, tá? Primeiro, Hassum, você está desmotivado nesse período de quarentena? Não, exercício físico não. Eu, às vezes, tenho meus dias, mas o exercício físico eu botei na minha cabeça que é isso, é o remédio que eu preciso tomar para cuidar da minha doença, que é a obesidade. Mas tem outras coisas no meu dia a dia. Eu sumi da tela aqui, espero que você esteja me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Tem outras coisas no meu dia a dia que realmente, às vezes, a gente baixa um pouco a energia, a gente fica um pouco descompensado, mas como eu sei que eu sofro de uma doença, que é a obesidade, que eu estou me tratando, tudo que eu busco não fazer é descontar na comida e deixar de lado o exercício. Eu, às vezes, estou começando a me perdoar hoje. E é isso também uma mensagem que eu quero deixar. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu acho fantástica essa iniciativa da Novo Nordisk, do Saúde Não Se Pesa, da Abeso, porque esses papos são fundamentais da gente se identificar em muita coisa. E o que eu batia na tecla no início do nosso papo hoje, eu vou bater novamente. Não se cobre, porque eu também me cobro muito. Nossa, eu não estou lendo a quantidade de livros que eu tenho que ler, eu tinha que aproveitar para ler a quantidade de roteiros de cinema que as pessoas me mandam, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo produzir tudo que eu... Se permita, se conheça nesse momento também, nós não somos uma máquina. O doutor Daniel falou muito bem, essa coisa que existe um luto que nós estamos vivendo, está todo mundo num luto, e que é inevitável a gente estar nesse luto, mas que, ao mesmo tempo, a vida segue, life goes on. Precisamos seguir com a nossa vida e manter a nossa saúde para que o luto amanhã não seja por nós. Então, assim, não seja o nosso, entende? Então, assim, precisamos continuar nos cuidando, continuar cuidando da saúde. Às vezes chorando, às vezes com raiva, às vezes triste, mas não deixar a peteca cair. O tratamento tem que continuar, porque não é só o corona que existe. Existem muitas outras doenças. Né? Isso que o Rafa está falando diz respeito principalmente, eu acho que o Daniel pode me ajudar mais, na capacidade de resiliência, né, do indivíduo se adaptar, reagir, enfrentar a situação. Eu acho que para exercício físico, a resiliência é extremamente importante. O foco, né, o indivíduo tem que ter foco, ele precisa entender que o exercício físico vai protegê-lo de ter mais peso, de alterar mais o humor, de piorar da parte cardiovascular. Então, principalmente nesse momento, normalmente a gente está até com mais tempo atualmente e a gente pode focar um pouquinho desse tempo para se mexer um pouquinho mais. Então, acho que essa é uma estratégia boa, a gente entender esse mecanismo de ação do exercício, ter mais foco e se adaptar melhor à situação. Ninguém precisa ficar 100% e ninguém precisa virar atleta agora em tempo de pandemia, né? Mas ele 22 anos casado. Estou 22 anos casado, o peitinho muito... Pegando um pouquinho o que o Clayton falou e o Hassum, tem um professor de Harvard que eu gosto muito, o Ben Shahar. O curso dele é o mais concorrido lá da universidade. E ele fala exatamente isso, né? Se permitir ser humano. Se permitir ser humano nas forças, né, nas minhas virtudes, nos meus pontos fortes, mas principalmente nos meus pontos fracos, os meus pontos que eu não sou tão bom. Exatamente.
Vamos fazer o seguinte, ó, tem muitas perguntas, então vou pedir a colaboração do Dr. Daniel, do Dr. Clayton, do Hassum, para a gente tentar responder de forma mais objetiva, para a gente conseguir dar conta dessas perguntas, porque tem muita gente com dúvida aqui. Pode ser? Pode. Sim, não. Pronto. Tá bom. Ó, o local ao ar livre não serviria no quintal ou na varanda de casa? Com certeza, com certeza. Qualquer local é local para fazer exercício físico. E qual que é a importância de exercícios cardiovasculares, exercícios para adquirir massa muscular? Então, o exercício aeróbico, ele faz um trabalho mais cardiovascular, ele usa mais a respiração e isso protege mais a parte cardíaca. O exercício resistido, ele trabalha direto o músculo. Resistido, o exemplo clássico é a musculação, mas eu posso fazer um exercício resistido, por exemplo, só apoiando, flexionando o meu corpo contra uma parede, ou sentando e levantando da cadeira, eu estou fazendo um tipo de exercício resistido. Esse trabalha o músculo e ele mexe mais com a parte metabólica. Então, são duas variáveis diferentes, né? Além de exercícios de equilíbrio e de flexibilidade, que também são importantes, né? Mas esses dois grandes exercícios, eles mexem em partes diferentes do nosso organismo. Um na saúde cardiovascular e outro mais na saúde metabólica, se bem que isso está muito interligado e o ideal é que associe os dois tipos de exercício. Doutor Daniel, quais mudanças comportamentais você sugere para momentos compulsivos nesse momento, nesse período que a gente está vivendo? Bom, primeiro, também sendo bem objetivo aqui, diário alimentar. Anotar tudo que a gente come para a gente poder ter ciência de onde a gente está escapando. Que tipo de alimento que está sendo, como que está sendo. Se tem algum horário que fica pior, é mais de manhã, mais de tarde ou mais à noite. O que eu consigo colocar no lugar para tentar substituir ou trocar em vez de comer. Diminuir a oferta da comida, em vez de deixar tudo perto, tentar guardar, colocar dentro de um armário. E tentar, principalmente, ver qual técnica que serve para a pessoa, porque não é toda a técnica que serve para todo mundo. Aí tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o que o Hassum falou e a gente já comentou aqui, né, do exercício físico como um remédio. Como manter a consciência nos exercícios? Sempre acabo desistindo. O Hassum pode dar aí como uma pessoa que está vencendo esse desistir, né? Não desiste mais, né, Hassum? Não, primeiro, não desistir. Segundo, é o seguinte: se você hoje não está com vontade de fazer a tua caminhada, não está com paciência de caminhar, talvez você esteja a fim de lavar o teu carro, talvez você esteja a fim de arrumar a tua casa, talvez você esteja a fim de montar um móvel, sabe? E tudo isso já é se exercitar, já é se colocar em movimento. Porque acontece comigo também. Tem dia, por exemplo, que eu não estou a fim de correr, porque eu sou um cara que tinha 150 quilos e às vezes meu joelho está um pouco dolorido porque eu peguei pesado no dia anterior. Mas eu tenho que entender e fazer o mindset. Eu adorei esse termo, doutor. Vai ser o nome do meu próximo filho. Vai ser o mindset. O mindset da gente é o seguinte: eu não vou caminhar, então eu vou lavar o banheiro, eu vou lavar meu carro, eu vou pedalar. Mas busca uma outra coisa. Faz um esporte, entendeu? Vai jogar um ping-pong, vai, sei lá, fazer polichinelo na sala. Alguma coisa que te distraia e que seja da mesma forma exercício físico, para que você tenha a sua premiação no final de falar assim: não, hoje está pago. Uma boa dica: os nossos smartphones, a maioria deles medem o número de passos por dia. Então, é uma maneira objetiva da gente medir e controlar o nível de atividade física. O ideal para uma pessoa adulta é fazer 10 mil passos por dia. Então, a gente pode, ali no meio da tarde, no final da tarde, olhar quantos passos deu, se está longe dessa meta, sair, caminhar, nem que seja dar volta dentro de casa, no pátio. Não é? Dentro da cama. O que é preconizado é que se aumente pelo menos 500 passos por semana até chegar a essa meta de 10 mil para adultos e 7 mil para crianças e para idosos. Né? É uma dica importante porque é uma maneira de objetivar, de mensurar o nível de atividade física. Isso é verdade. Eu vou falar para o pessoal, a gente tem mais 10 minutinhos aí por conta daqueles problemas técnicos do início. A gente
está passando um pouquinho por dúvidas. E, assim, o objetivo nosso aqui é esclarecer a maior quantidade de dúvidas, né? E eu vou aproveitar, já que tem muitas perguntas mesmo, eu quero agradecer a todos que estão mandando as perguntas. Eu vou fazer mais duas aqui, e eu vou essa do Rinaldo de Fortaleza. Ele fala assim: o isolamento social me trouxe uma rotina totalmente nova, que tem causado, inclusive, ansiedade, que tem descontrolado na alimentação, e ele está engordando. Isso é algo que está acontecendo com muita gente também, né, Dr. Clayton? Isso, até a literatura ela está bem rica agora em trabalhos recentes sobre o Covid, e tem um trabalho muito interessante na Itália que acompanhou crianças que ficaram em casa, e essas crianças ganharam peso, elas mudaram o padrão de busca de alimentos, né? Elas procuraram mais fritura, mais alimentos mais calóricos, então realmente existe, do ponto de vista pediátrico, um alerta em relação a esse problema. Como a alimentação infantil, quem oferece são os pais, então eu acho que vale a dica para se cuidar mais, mas realmente alterar comportamento alimentar em situação de estresse é uma resposta comum, né? A gente precisa tornar isso mais consciente, e como é um problema, o Daniel sabe bem disso, né? A gente começar a trabalhar soluções de problemas. Então, existem várias técnicas para resolver esse problema. Talvez o horário que fique se beliscando, a gente faça o exercício, ou assista um filme, ou tenha algum outro hobby, né? Mude o tipo de delivery, de alimentação, né? Faça receitas mais saudáveis em casa. Então, o problema está aí, ele está exposto, as pessoas realmente elas estão alterando hábitos, mas se focarem, se tornarem conscientes, é uma outra estratégia também, a gente tornar o problema consciente para poder trabalhar na solução do problema, né? São tudo técnicas de terapia cognitivo-comportamental, a gente entender quais são os gatilhos que fazem a gente comer mais ou a gente ter preguiça para fazer exercício físico e trabalhar soluções em relação a isso. Também ver pensamentos negativos e trazer pensamentos mais positivos, como o Daniel já falou. Então, a gente tem uma gama de medidas que podem nos ajudar, mas realmente a situação ela pode trazer esse tipo de reflexo. Daniel, me perdoa. Só complementando. Diga, Tom. Não, pode complementar. É que eu vou complementar só para o nosso amigo de Fortaleza, porque a gente tem que pensar que o processo, né, de manutenção da perda de peso, ou mesmo perder peso, a gente fala, é uma maratona, é uma corrida longa. E não é porque agora, nesse momento, eu estou tropeçando, ou meu rendimento está caindo, que eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir da prova. Como se fosse um avião que vai de uma cidade A para outra. E nesse momento é uma turbulência, né? E agora eu vou jogar tudo para o alto, eu vou desistir. Não, daqui a pouco a turbulência vai parar para eu poder voltar no eixo e, por que não, até recuperar o que eu não consegui, né, de tempo aqui. Então, eu ia falar aquela frase de novo, se permitir ser humano, né, e não também se julgar. Aliás, eu tenho uma pergunta, até me perdoa se for uma pergunta ignorante, mas é uma dúvida mesmo, né? Em relação às pessoas que a gente percebe que assim, a orientação é ficar em casa, evitar sair na rua, evitar o contato com outras pessoas. Mas mas em que momento você deve pesar a saúde mental? Porque eu ouvi em que momento você pesa, né? Porque assim, em que momento eu falo assim, o risco de eu me contaminar é menor do que eu enlouquecer, de eu ter um problema psíquico. Como avaliar isso? Olha, essa eu acho que é a pergunta de ouro, né? Essa vale 1 milhão. Uma coisa que eu tenho de falar. Pergunta não, a resposta, né, que é de ouro. A resposta de ouro é essa. Exatamente. Em vez de ser mutuamente excludente, eu penso, talvez, por que não o meio do caminho? Ó, contato social significativo, contato social é uma das coisas que mais aumenta a resiliência,
bem-estar e a sensação interna, aquela de preenchimento, né? Bem-estar subjetivo. Ele não precisa ser só ao vivo, né? Às vezes eu posso fazer uma ligação ou um vídeo, né? E não precisa necessariamente ser uma ligação longa, né? Então, quem são as pessoas que eu sinto mais falta? Será que é algum amigo antigo? Será que é algum parente? Será que eu não consigo ligar por 15 minutos ou fazer uma videochamada e falar, olha, eu tenho só esse tempo aqui para falar com você, né? Toda longa jornada começa com o primeiro passo, né? Então, às vezes eu acho que a gente pensa que não, agora eu vou ter que sair ou não, né? Sempre tem um meio do caminho, só temos que tentar adaptar de qual forma é melhor para aquela pessoa naquele momento. Então tem que pensar aí o meio termo, o equilíbrio. Para não. Então, e agora. E não é fácil achar mesmo. Não é fácil. Esse equilíbrio é um pouco difícil. Sim. Agora, Dr. Clayton, como que funciona? Né? Porque assim, a gente percebe que muita gente não é proibido, apesar das recomendações, das pessoas praticarem atividade nas ruas, né? Mas no momento de um contágio, principalmente a gente pensa, né? O Brasil está registrando cada dia mais números de casos e tal. Qual que é a recomendação para aqueles que estão em praticar atividade física, né? Na rua? Quais são os cuidados para evitar que isso acaba se proliferando ainda mais rápido? Então, a dica principal é evitar aglomeração, né? Então, esse distanciamento aí, quando a gente está fora do ambiente domiciliar, a gente tem que ficar distante das outras pessoas. Como eu comentei anteriormente, pelo menos 2 metros, né? Quando o movimento é mais rápido, esse distanciamento ele tem que ser maior. As pessoas devem usar a máscara, isso eu acho que é importante, né? Elas devem higienizar todos os seus equipamentos, né? Porque o suor ele está ali, a chance de disseminar o contágio é maior. A gente viu agora que aqui, por exemplo, na minha cidade, as academias elas estão abertas, né, seguindo regras e normas bem restritas, mas é muito importante que se cuide, né, porque o contato com o ambiente onde existe o vírus é que vai fazer a gente se contaminar. Então, álcool gel, máscara, distância, extremamente importante. E principalmente no exercício, a fila é pior do que o lado, né, por causa da corrente do ar. Então, isso é muito importante, muito importante esse tipo de cuidado. E eu queria falar uma coisa também em cima disso que o doutor falou, que é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, já começou um primeiro estágio de liberação em alguns estados, inclusive aqui onde eu moro, na Flórida, já começou o primeiro estágio de liberar para as pessoas fazerem algumas coisas. E eu sei que isso é um conselho muito complicado de se dar nesse momento, porque tem muita gente que precisa sair, tem muita gente que precisa ir trabalhar, que não tem como o hashtag fica em casa, a gente entende e tudo mais. Mas para quem pode, mesmo nessa primeira fase, como o doutor Cláudio falou agora mesmo, que as academias já com todas as regras de segurança que estão funcionando, mas se você pode continuar ainda nessa primeira fase, ficar em casa e fazer na sua casa ainda o exercício, eu recomendo, é o que eu estou fazendo aqui, eu já posso ir num restaurante com 25% de ocupação, eu já posso ir em alguns lugares, mas eu estou evitando para que a gente possa entender e cada vez mais a gente ter essa segurança, esse distanciamento. Então, por mais que seja chato, é chato para todo mundo, quem tem que sair para trabalhar, os profissionais de saúde que estão na rua, os profissionais das coisas fundamentais que têm que estar na rua, eu super respeito a dificuldade, eu sei que é difícil falar, mas se você pode, fique em casa ainda mais um pouco. Mesmo, liberou ali, faz o exercício em casa ainda. Daqui a pouco, vai passar. É a frase que mais eu gosto de falar, vai passar. Isso aí. O nosso tempo está acabando. Antes de qualquer coisa, eu queria passar uma informação importante para quem está acompanhando, né? Muita gente está com a gente até do início ao fim desse bate-papo. Um site confiável para você ter acesso à informação sobre a Covid-19, novo coronavírus, é o site do Ministério da Saúde, que lá tem as informações corretas. Não acredite em informações alarmantes que chegam por aplicativos de redes sociais. Questione e tente descobrir de quem é
quem é a fonte, porque só assim a gente vai combater esse mal, que na verdade é o grande mal hoje da luta contra o coronavírus, que são as fake news. Enfim, então saúde.gov.br é um site importante, algumas sociedades de infectologia também, a Sociedade Brasileira de Infectologia tem um site também completo com várias informações. Agora eu queria agradecer a participação de todos vocês, doutor Clayton, doutor Daniel, o Rassum mais uma vez. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aí, e também quero agradecer o pessoal que está acompanhando, mas antes eu quero ouvir o que vocês têm a dizer aí para todo mundo. Começa, doutor Clayton. Começou por ele, você falou, vai na hora. Na verdade, eu vou repetir a mensagem que a gente não cansou de falar. Primeiro, que a obesidade é doença, mas que tem tratamento, e que o exercício é remédio. É isso. Doutor Daniel? Eu queria deixar, primeiro, para a gente se permitir ser humano, porque nesse momento a gente tem um turbilhão de emoções, tá? Então a gente tirar o auto-julgamento e para a gente tentar se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo, que é difícil, mas pensando em resiliência e bem-estar, a gente consegue. Tá aí, obrigado. Agora o Rassum, que está comigo aqui. Eu queria dizer que dia 21 a gente tem mais um papo, então vamos estar juntos mais uma vez aqui, junto com o pessoal do Saúde Não Se Pesa, com a Novo Nordisk, com a Beso. Muito obrigado. Está sendo muito importante, não só o que a gente está falando para quem está nos assistindo, mas o quanto está sendo positivo, eu tenho certeza que para todos nós que estamos fazendo também. O que eu estou aprendendo com os médicos, o que eu estou aprendendo com as perguntas que vocês fazem, como a gente se identifica, como nós somos iguais. E eu quero ficar também com a frase do doutor Daniel e do doutor Cláudio, que é exercício é vida e vamos nos permitir ser humano. É isso. Obrigado. Gente, aproveitando, eu quero falar com o pessoal que está acompanhando. Olha, por favor, se vocês tiverem alguns segundinhos, é só responder o questionário pelo QR Code aqui, você participa, ajuda a Novo Nordisk aí a saber a sua opinião, a melhorar todo esse trabalho de comunicação, também saber o que vocês acharam desse nosso bate-papo. Então, ó, a tela está aparecendo aí, tem o QR Code. Todo mundo está vendo esse QR Code? Vocês estão vendo aí? Estou vendo. Então, ó, quem puder, por favor, só acessar pelo QR Code, responder. São 3 perguntinhas, coisa rápida, com certeza você vai ajudar muita gente, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez, gente, foi um grande aprendizado. Muito obrigado. E eu acho que a gente está aqui representando centenas de pessoas que participaram desse bate-papo também, virtualmente, e foi super importante a gente esclarecer com informação de qualidade, de responsabilidade, né? Responsabilidade nesse momento tão difícil. Compartilhe de novo, por favor. Oi, peraí, vamos lá então. Ó, vou compartilhar de novo o QR Code. Vamos lá. Só um minutinho. Enquanto ele está compartilhando, eu já quero ir falando. Lembrando, dia 21 a gente tem mais um encontro às 6 da tarde. Aqui também para vocês participarem. A gente vai estar postando nas redes sociais para que vocês saibam que a gente vai ter mais um encontro aqui dia 21. Dia 18 a gente vai ter uma live específica sobre exercício físico. Aí sim, só para médicos, né? Com o conteúdo da ciência em relação à atividade física, no mesmo formato promovido pela Novo Nordisk, dia 18 às 18 horas. Bacana. Ó, mais uma vez aqui, ó, vou compartilhar então o QR Code para o pessoal participar. Esse aí é o QR Code. Você participa, responde 3 perguntinhas, coisa rápida. Com certeza você vai ajudar a Novo Nordisk a desenvolver um trabalho cada vez melhor, atendendo às expectativas das pessoas que precisam de saúde, precisam de informação também, como é o que a gente está fazendo aqui agora. E, pessoal, quero agradecer mais uma vez a Novo Nordisk por confiar no meu trabalho e também me convidar para esse momento muito importante, né? Não só... para mim está sendo um grande aprendizado também, uma troca de experiências, aprendendo com vocês, aprendendo com o público que está mandando pergunta, a Beso, que está apoiando esse projeto,
e também a campanha Saúde Não Se Pesa. Saúde Não Se Pesa, que é tão importante. Gente, mais uma vez, obrigado por vocês ficarem com a gente aqui. Foi um prazer. Um beijo grande a todos. Dr. Clayton, Dr. Daniel, Rasul. Obrigado pela parceria, viu, gente? Valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.